Olá amigos, esta é a nossa oitava videoaula da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje será a literatura de Luandino Vieira, mais exatamente, ou com ênfase, do conto A História da Galinha e do Ovo. Mas antes de entrarmos na literatura de Luandino, eu gostaria de traçar panoramicamente, brevemente, só para que vocês tenham conhecimento sobre 4 poetas, 3 deles da mesma geração de Agostinho Neto, poeta do nosso último encontro, e um de uma geração posterior. São eles Viriato Clemente da Cruz, Antônio Jacinto, Alda Lara e Manuel Rui. Tá, uma breve passagem. Eu não me sentiria bem se nós pulássemos esses autores, ok? Então, muito rapidamente, o Viriato Clemente da Cruz. A história do Viriato Clemente da Cruz, ela é interessante e trágica, eu diria, né? Ele tinha um temperamento muito difícil. Isso fez com que ele fosse expulso do MPLA. Então, ele vai para a China. Na época, a China já era comunista, Mao Tse Tung, né? E ele vai para lá em 1966, ok? Então, ele nasce em 1928 e vai morrer em 1973. Em 1966, depois de ser expulso do MPLA, que era o Movimento Popular de Libertação de Angola, um partido com orientação marxista, ele viaja para a China, ok? Então lá ele é convidado a fazer um relatório sobre as condições de Angola, não de Angola apenas, mas dos países africanos para receber o comunismo. E ele faz um relatório bem realista dizendo que eles não tinham condições, né? Ainda não tinham condições. E aí o Partido Comunista pede que ele refaça o relatório. E ele se nega a fazer. Então, com o claro propósito de precipitar a expulsão do seu marido, a esposa dele derruba um busto do Mao Tse Tung, achando que com isso eles iam ser expulsos. Não. Eles foram para trabalhos forçados em uma região da China, com pouco alimentos, então ele ficou doente e acabou falecendo no dia 13 de junho de 73. Interessante, quando a gente fala da poesia do Viriato da Cruz, ele tem apenas 10 poemas. 6 deles foram reunidos num livro de 1961, ainda em vida, né? Portanto. Os outros foram encontrados em jornais. E por que com tão poucos poemas ele é lido? Porque ele é um poeta que conseguiu captar muito bem o momento de transição em que Angola vai se abrindo à cultura estrangeira. Além disso, é um poeta também que ele capta aquele ambiente da oralidade, dos contadores de histórias. É uma poesia muito rica, né? Sem falar da questão da negritude. Há poemas também dele que são espetaculares do ponto de vista desse registro da negritude na literatura. Mas eu vou escolher apenas um poema dele, gente, eu gosto muito, chamado Maqueso. Maqueso é aquilo que nós vimos lá no Nhamuturi, aquela mistura de resina com gengibre. Aquilo é o maqueso. Então, era comida típica. Então, nós vamos ter aqui uma velha vendedora desse produto, passando de porta em porta, gritando no meio da rua, e as pessoas, os novos já não querem comprar, porque já comem outra coisa. Então começa assim: Quaquiê, Maqueso! Quer dizer, amanheceu, eis aqui a cola com gengibre, é o que ela está gritando, né? Quaquiê, Maqueso! O pregão da avó Chiminha é mesmo como seus panos, já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. Então, do mesmo jeito que a roupa dela já está gasta, a voz também se gastou com o tempo.
E a força mesmo da propaganda, as pessoas não querem mais comprar. A avó Shima está velhinha, mas de manhãzinha, pede licença ao reumático e no passo nada prático, rasga estradinhas na areia. Notem, gente, nós estamos diante de um poema muito semelhante ao nosso cordel. Aqui ele está usando o 7 sílabo, né? A redondilha maior. Lá vai para um cajueiro que se levanta altaneiro no cruzeiro dos caminhos para a gente que vai para a baixa. Então o pessoal que vai trabalhar, ela fica lá no caminho deles. Nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras dessa nova geração das venidas de Catrão. Então de vez em quando ele vai cometer esses, entre aspas, erros gráficos para simular a oralidade do povo. Ouvem o fraco pregão da velhinha quitandeira. Cuequiê, maquejo, maquejo. Antão, véia, hoje nada. Um outro velho falando com ela. Nada, mano Felisberto. Hoje os tempos tá mudado. Mas tá passagem de perto, como é que aqui tá fazendo isso? Não sabe? Todo esse povo pegou no costume novo, que diz que é civilização. Come só pão com chouriço ou toma café com pão. E ainda diz por cima, mundo quem mushima. Quer dizer, negro não tem coração. Que o nosso bom maqueso é pras velho como tu. Ele não sabe o que diz. Por que é que vivi feliz e tem 100 anos, eu e tu? É porque nossa raiz tem força do maqueso. Então, a inserção aqui de palavras em quibundo, o uso desse português corrompido, né, essas corruptelas da oralidade, esse choque de gerações, né, a musicalidade do poema, tudo isso aí faz com que ele mereça ser lido, né? Viriato Clemente da Cruz merece ser lido e conhecido, porque ele marca exatamente essa transição, ok? Então, passando rapidamente para o nosso próximo poeta, tem outros poemas dele, eu vou mandar esses slides para vocês. Alda Lara. Alda Lara morreu muito jovem. Ela é da época lá das casas dos estudantes do Império, era uma excelente oradora, organizou muitas reuniões. Salvo engano, a avó dela, uma parente dela, morava lá em Lisboa, então o pessoal ia clandestinamente fazer encontros lá quando a polícia estava de vigia. O certo é que ela morreu, gente, com apenas 32 anos de idade. Ela formou-se em medicina, recebeu convites para trabalhar tanto em Lisboa quanto na França, e ele rejeitou porque queria usar os seus conhecimentos em prol dos seus irmãos, né? E ela volta e produz uma obra muito interessante, em que um dos aspectos principais é a questão do drama da mulher, principalmente da mãe, da mulher que é mãe, né? Porque a condição da mulher nessas sociedades tradicionais, gente, era bem complicada. Alguns grupos étnicos tinham costumes seculares, né, séculos, né, em que reservava à mulher um papel muito passivo, né, ser mandado, não podia escolher nem a pessoa com quem ia casar. Algumas dessas pessoas eram desestimuladas a entrar no mercado de trabalho, coisas que o valham. Então ela traz essa voz feminina muito potente, ok? Também a questão da poesia neorrealista, que a gente viu, o drama do trabalhador, né? Lembra o neorrealismo, o negritudismo e o nacionalismo, né? Lá da poesia do Agostinho Neto. Então ela também trabalha essa vertente neorrealista, falando do drama dos contratados. Algumas dessas pessoas eram contratadas para trabalhar fora do país e lá caíam, eram enganadas, né? Ok? A repressão do colonizador, ok? Esse canto do exilado, alguém que está longe e quer retornar. Lembra? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então, esse canto do exilado também está presente na obra dela, o desejo de retornar
para o seu país. Aqui nós temos um poema, eu selecionei uns 5 mais ou menos dela, chamado De Longe. Não chores, mães, faz como eu, sorri. Transformas as elegias de um momento em cânticos de esperança e incitamento. Tem fé nos dias que te prometi. E podes crer, estou sempre ao pé de ti, quando por noites de luar o vento segreda aos coqueirais o seu lamento, compondo versos que eu nunca escrevi. Estou junto a ti nos dias de braseiro, no mar, na velha ponte, no sombreiro, em tudo quanto amei e quis para mim. Não chores, mãe, a hora de avançadas, nós caminhamos certos, de mãos dadas, e havemos de atingir um dia o fim. Então, essa ligação afetiva, não é, do eu lírico com a mãe, aqui nós estamos diante de um soneto, gente, portanto, uma forma, né, uma forma europeia. A ideia também da utopia, né, ousar sonhar novos tempos. Era um tempo de opressão, de perseguição, não é? Então os elementos da fauna e da flora aparecem muito na poesia de Alda Lara, não é? Poesia muito rica, muito bela, ok? Só mais um dela. Testamento. A prostituta mais nova do bairro mais velho e escuro deixa os meus brincos lavrados em cristal límpido e puro. E aquela virgem esquecida, rapariga sem ternura, sonha de algures uma lenda, deixa o meu vestido branco, o meu vestido de noiva, todo tecido de renda. Este meu rosário antigo ofereço àquele amigo que não acredita em Deus. E os livros, rosários meus, das contas de outro sofrer, são para os homens humildes que nunca souberam ler. Quanto aos meus poemas loucos, esses que são de dor, sincera e desordenada, esses que são de esperanças, desesperadas, mas firme, deixo-os a ti, meu amor, para que, na paz da hora, em que minha alma venha beijar de longe os teus olhos, vás por esta noite afora, com passos feitos de lua, oferecê-lo às crianças que encontrares em cada rua. Ela era linda, tem aqui umas fotos dela, e linda era a poesia dela também. Antônio Jacinto. Antônio Jacinto é um poeta que trabalha a questão da linguagem, da cultura, a preocupação dele muito intensa com a oralidade, né? É também um poeta daquela primeira hora ali da geração dos anos 50, que lutou pela independência. Ele pegou armas, inclusive, em prol do seu país, exerceu cargos importantes, foi um dos fundadores da União de Escritores Angolanos, ela que permitiu depois que os escritores conseguissem produzir suas obras, né? Ganhou vários prêmios, e deles eu vou separar apenas um poema. Eu acho que até já li para vocês, mas eu quero retomar, chamado Monangamba, que é o trabalhador, aquele que não tem a terra, contratado para trabalhar num determinado local, né? Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja, são gotas do meu sangue, feita seiva. O café vai ser torturado, pisado, torturado. Vai ficar negro, negro da cor do contratado. Então notem aí, gente, a projeção do trabalhador sobre o produto do seu trabalho, né? Ficam ali as digitais dele. A cor, né? O sangue, o suor. Negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo? Quem vai à tonga? A tonga é a roça. Quem traz pela estrada longa a tipóia ou o cacho de dendém?
Dendém é o nosso dendê, né? O leite, o azeite de dendê. Quem capina e em paga recebe desdém, fuba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares, porradas e revilares. Então o cara ganha uma miséria, 50 angolares era a moeda, pelo menos era, não sei se ainda é. Então ele recebe muito pouco e se ele reclamar leva porrada. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer? Quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão: Monangambe! Deixa ao menos subir as palmeiras, deixe-me beber maruvo, a bebida alcoólica feita da semente, do fruto da palmeira. Deixe-me beber maruvo e esquecer diluído nas minhas bebedeiras, Monangambe! Então aqui ele fala de uma época que as condições objetivas não foram ainda formadas para que eles juntos vão lutar pela independência. Então a única solução que encontra esse pobre miserável é afogar as mágoas em litros de aguardente para que pelo menos ele esqueça por um momento, né, toda a sua opressão. Ok? Então a poesia marcadamente neorrealista, que ele vai trazer o drama do trabalhador frente ao patrão, né, exploração do trabalhador pelo patrão. Eu trouxe aqui uma análise breve do poema, ok? Tem outros poemas do autor. E aí chega Emanuel Rui. Dos 4 que eu selecionei, é o único que está vivo, né? Passou um tempo bem doente. Eu participei de encontros de professor de literaturas africanas. Ele estava sempre presente, ele sempre vem participar. Um intelectual renomado, foi inclusive o representante de Angola junto à ONU, né? Foi o autor da letra nacional do hino de Angola. Apesar de ter nascido em 41, portanto, quando a guerra estourou, né, ele ainda era muito novo. Ele pegou em armas também, né? Nasce em 41, a guerra começa em 62, ele já tinha 21 anos de idade, né? Formou-se em Direito, ok? E muito da poesia dele traz um retrato dos primeiros anos após a independência. Uma época de sonho, né? Uma época de sonho. Então há muito de utopia nos poemas dele. Depois vem poemas com críticas, né? Porque os que lutaram pela independência se sentiram traídos pelos seus líderes políticos. Muitos se tornaram corruptos, mandavam dinheiro para bancos estrangeiros, né? Então vem depois uma poesia cheia de ironia, de sarcasmo e tudo, tá? Um poeta, inclusive, que canta muito o próprio fazer poético. Então há muito de metalinguagem na poesia dele. É um grande autor. Ok? Olha esse poeminha como é curtinho. Não vale a pena pisar. O capim não foi plantado, nem tratado e cresceu. É força, tudo força que vem da força da terra. Mas o capim está a arder, e a força que vem da terra, com a pujança da queimada, parece desaparecer. Mas não, basta a primeira chuvada para o capim reviver. Então, lembrem que a poesia é feita numa época em que o país ainda estava sobre a mão pesada do colonizador. Então, é a poesia cifrada. Ele está falando de tudo, menos de capim, né? Então, ele fala de um capim que nasceu na terra, ninguém plantou, ele nasceu sozinho. E aparentemente é um capim ordinário, e toca um fogo. Mas aquele fogo faz com que ele renasça ainda com mais força. Ele está falando aqui do próprio africano, né? Do próprio angolano submetido à opressão do colonizador. E por mais oprimido que ele seja, mais forças ele
tirará para reviver. Aqui a ideia da tomada de consciência e a tomada das rédeas do próprio destino. Não vale a pena pisar. Aparentemente é assim, uma coisa tão ordinária que não vale a pena pisar. Não é isso não. Está dizendo o contrário disso. Pode pisar valer que você não vai matar. Pode tocar fogo que você não vai matar. Né? Porque esse calor é o combustível para nossa, né? Quer dizer, sua pressão é o combustível para a nossa virada. Ok? Então no texto é marcado esses 3 momentos pelo uso da conjunção mais. Ele começa normal. O capim não foi plantado nem tratado e cresceu. É força, tudo força que vem da força da terra. Quer dizer, está falando do africano que tira a sua força do amor pela terra. Aí ele começa um segundo momento do poema, que é todo num bloco só. Mas o capim está a arder, e a força que vem da terra, com a pujança da queimada, parece desaparecer. Ele coloca um estado de tranquilidade do capim, depois vem o fogo, aí essa virada desse primeiro momento para o segundo momento é uma conjunção mais. Depois vem nova conjunção mais. Mas não, basta a primeira chuvada para o capim reviver. Então, gente, é um poema fabuloso, maravilhoso. Esse poema, Poesia Necessária, ele fala das necessidades que o povo, logo após a independência, precisam. A comida, o trabalho, essa coisa toda. Mas ele coloca aqui também a poesia necessária, o sonho, né? Ok? Então são vários poemas maravilhosos aí. Então só para que vocês conheçam, eu trouxe, porque futuramente, se vocês quiserem aprofundar, vocês poderão, né, voltar a esses poetas.